Como definir o racismo ambiental? A gente tem um conceito para ele, né? Que é tudo que se refere a qualquer política, né? Ou prática que afete ou prejudique pessoas não brancas. O termo racismo ambiental foi cunhado pela primeira vez no final dos anos 70, início dos anos 80, por um reverendo que observou que uma fábrica jogava lixo tóxico no bairro de uma comunidade negra. Naquela época, analistas constataram que, apesar de 25% da população do Sudeste norte-americano ser de pessoas negras, 75% das regiões onde elas habitavam recebiam lixo tóxico. Para a gente entender o racismo ambiental no Brasil e nesse momento de COP26, a gente vai falar nesse episódio do Clima Sem Fake com a socióloga urbana e doutoranda de planejamento urbano e regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rita Maria Silva Passos, para entendermos melhor essa interseccionalidade entre racismo e degradação ambiental. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria saber de você como a gente pode definir o racismo ambiental, e se o racismo ambiental ele é uma das expressões do racismo estrutural que a gente vive. Muito obrigada. Eu acho que agradecer primeiramente o convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com todas e todos. O meu axé. E, enfim, né? Como definir o racismo ambiental? A gente tem um conceito para ele, né? Que é tudo que se refere a qualquer política, né? Ou prática que afete ou prejudique pessoas não brancas, né? Ou que afete porque elas têm uma cor diferenciada. E isso constitui o racismo ambiental. Então, à medida que ela faz parte, né, de uma expressão desse racismo estrutural, eu acho que tanto o fazer política, né, ou o fazer empresarial, quanto o não fazer, tem o mesmo propósito, que é excluir, que é deixar à margem as pessoas de cor. Como que a gente pode pensar na nossa história? Né? De onde surge esse racismo estrutural que dissemina para o racismo ambiental, onde as pessoas acabam tendo mais as pessoas não brancas, vamos dizer assim, sofrem mais com as consequências da emergência climática. Como que a gente pode pensar nisso, pensando na história dos quilombos, pensando na formação das cidades? A população que aqui vivia, os povos indígenas, que são os nossos povos originários, ela traz os negros vindos de África para escravizar, para expropriar ainda mais, né? E traz, né? Na história, em termos de racismo ambiental, é a primeira forma de captura tecnológica que a gente tem, porque os negros que vêm escravizados de África, eles não são só força braçal, como a história, né, que nos foi passada nas escolas me conta. Eles são negros, sim, e que vêm para cá porque eles têm uma expertise, um know-how para fazer mineração, para lidar com gado, para lidar com a agricultura, que os colonizadores não tinham. Então, além de um racismo ambiental, eu diria que, inclusive, a gente tem um racismo tecnológico, que ignora a nossa capacidade, né, e conta uma história a partir da negação ou da invisibilização dessa capacidade, desse intelecto que os povos africanos escravizados trouxeram para o Brasil. Assim como eles também capturaram, né, tecnologia, capacidade de percepção de tempo, de clima dos povos originários, né? Eu acho que a nossa história, antes dela ser marcada, né, com o racismo estrutural, que na verdade ele vai se dar ao longo do tempo, né, a partir do momento em que você tem esse primeiro pontapé de racismo,
ele vem se fortalecendo ao longo do tempo e ele vem moldando a nossa cultura e a nossa sociedade. Eu sinto que existe uma dificuldade de entender o que é o racismo ambiental na prática, né? Como que a gente consegue enxergar esse racismo? Eu lembro de uma entrevistada nossa, uma vez, que ela falou que o ônibus que vem das periferias lembra o navio negreiro. Como que a gente pode ver e dar exemplos de situações que sejam tanto no ambiente urbano, rural, aqui no Brasil, de racismo ambiental, saindo um pouco da definição que é nos Estados Unidos? A gente tem vários exemplos aqui. Eu acho que essa pergunta ela é muito oportuna, porque a gente ainda tem muita dificuldade de fazer algum tipo de reparação com relação ao racismo ambiental. Quando a gente vê os rostos de quem são as pessoas que lutam por melhor qualidade de vida, né, por existir nas cidades e nos campos, né? Quando a gente olha o que foi as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né, o que tem acontecido nas grandes cidades onde a mineração, que é Carajás, o que é Minas Gerais, né? O que é Brumadinho, o que foi Mariana, né? As populações atingidas. Quando a gente olha os atingidos, a gente percebe que esses atingidos têm cor. Né? Quando a gente pensa em todo o desmatamento que está acontecendo na Amazônia, no nosso Cerrado, no Pantanal, a gente vai estar falando de povos originários, comunidades quilombolas, populações com percentuais altíssimos de população não branca, principalmente população negra formada por pretos e pardos. Então, a gente, a partir dos números, a partir desses perfis populacionais, a gente pode perceber quem são essas pessoas que são atingidas e a gente vai perceber que elas têm cor. Se a gente olha também para as lideranças políticas que a gente tem hoje em dia de luta na questão ambiental, na questão da luta pelo racismo ambiental, a gente vai perceber que são pessoas de cor. A gente vai perceber que é a Sônia Guajajara, liderança indígena, mulher indígena. Então a gente percebe que são mulheres e grande parte dessa luta é constituída também por mulheres não brancas, que também é uma coisa muito importante ser falada, né? Essa intersecção que a gente tem entre classe, raça e gênero. Então eu acho que é muito importante quando a gente fala também de racismo ambiental, de problemas sociais, a gente pensar nessa intersecção, né? São afetados povos originários, são afetados comunidades quilombolas, são afetadas populações não brancas em geral, com um percentual altíssimo de negros, que eu sinto ainda que a gente tem uma dificuldade de enxergar esses problemas, a gente tem uma dificuldade de pensar em que tipo de reparação a gente vai dar em termos de racismo ambiental. E pensando nessa interseccionalidade e até a falta de representatividade dela, né, nas esferas de decisão, que tipo de ações ou soluções, algo propositivo que a gente poderia fazer ou até mesmo exigir? Eu acho que a gente precisa eleger pessoas que tenham esse viés, que tenham esse compromisso. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu acho que os movimentos, cabe a gente, né? E eu acho que a gente já tem se organizado nesse sentido. Né? A gente vê hoje, né? Eu fico muito feliz de ver uma representação forte negra na COP26, né? Movimentos sociais que estão fazendo o que o governo não faz, ter uma participação efetiva dentro de uma conferência internacional. O racismo ambiental, como uma dimensão do nosso racismo estrutural, ele tende cada vez mais, e à medida que ele é escancarado, que ele é falado, que ele é nominado, ele tende cada vez mais ser combatido pelas forças conservadoras, que é o que está acontecendo hoje em dia. Né? Todo esse retrocesso em políticas, né? e tentativas de políticas literalmente racistas, elas têm a ver justamente com isso, com o medo que se tem desse empoderamento das pessoas de cor.
Então, eu acho que a gente tem que pensar essas estratégias em vários âmbitos. Então, no âmbito político, eu acho que a gente tem que pensar dentro da perspectiva legal. A gente precisa criar algumas jurisprudências com relação ao racismo ambiental, com relação ao dano, e nominar esse dano como racismo ambiental. Eu acho que a gente precisa efetivamente não só dizer que acontece racismo ambiental, mas à medida que ele acontece, você ter algum tipo de compensação desse racismo ambiental, de medida escancaradamente antirracismo ambiental. Porque senão o que acontece, como a gente vê em Mariana, onde você tem uma população não branca não atingida, você não vê políticas de reparação que apontem no sentido de dizer essa política de reparação é uma política de reparação do racismo ambiental. Não, você não vê isso. E houve algum avanço com a COP26? A gente teve aí uma comitiva negra maravilhosa, super bem representada na COP26. Em compensação, por outro lado, em termos de Brasil, a gente tem um governo altamente conservador, onde a proposta dele, né, é uma proposta de ampliação desse pagamento por serviços ambientais. Em termos de conjuntura internacional, né, eu acho que ontem, pela primeira vez, a gente teve um passo um pouco mais efetivo em termos de justiça climática. A gente teve aí um acordo entre Estados Unidos e China, que são as maiores potências do mundo, né? E também são as maiores poluidoras do mundo. E houve um desenho, né? Houve um desenho de como, né? De tentativas do que a gente vem falando e que tem sido preconizado desde Kyoto, né? Que são esses mecanismos, né? De desenvolvimento de tecnologia, né? Limpa. Então, eu acho que assim, existe um encaminhamento, né? Houve, inclusive, uma sinalização da China com relação a não comprar de produtos que sejam resultados do desmatamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o capitalismo ele dá sinais trocados. Né? Porque, ao mesmo tempo que você tem esse tipo de política, né, aos olhos do mundo, você tem acordos bilaterais ou multilaterais acontecendo. Então, ou seja, a gente tem aí um desenho que eu acho que ainda está muito incipiente, né, para o que se propõe, porque a gente tem essa discussão, é uma discussão, né, de tecnologia limpa que data aí de mais fortemente organizada a partir de 97, ou seja, aí a gente brincando tem 23, quase 24 anos de discussão com relação a isso e muito pouco encaminhamento efetivo com relação a isso. E eu vejo um viés ainda muito conservador de você pensar justiça climática sem pensar inclusão social e, obviamente, inclusão racial. Não dá para pensar classe sem pensar raça e vice-versa. E eu acho que isso tem sido negligenciado dessa discussão. É uma discussão que ela passa por tecnologias, é uma discussão que passa sobre a questão financeira, econômica, mas ela não passa sobre a questão da inclusão social. E enquanto a gente não tiver esse ator na mesa de discussão, sentando e conversando de igual, né, como igual, como deveria ser, a gente não vai avançar de fato para que a gente tenha uma justiça climática que realmente incorpore uma questão de justiça ambiental e racial. Eu acho muito importante que a gente tenha tido esse avanço de ter lideranças negras colocando a cara lá, olhando, falando, apontando. Eu acho que isso é importantíssimo, eu acho que isso tem que acontecer mais vezes, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais fortalecimento com relação a essas questões. Muito obrigada pela entrevista. Eu acho que entrevistas como a sua trazem um pouco mais de fortalecimento para a questão, apesar de ainda estar muito, não sei, ainda precisa muito resolver esse problema, preciso enxergar mais esse racismo ambiental.
Obrigada, Rita. Muito obrigada, Tatiane. Obrigada, Thaís. Obrigado. Um axé enorme para vocês.